Seja bem-vindo, Evelyn, também. Então, vamos lá. Eu estava falando sobre um versículo que eu vou ler aqui. Jeremias 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não lhe causar dano. Plano de dar-lhe esperança e um futuro. Então, o nosso Deus, ele está dizendo assim, que ele sabe os planos que tem para nós, e é planos de prosperar, não de dano, e plano de dar uma boa esperança e um futuro. Então, se o próprio Deus, aqui nesse versículo, está assumindo que o que ele tem para nós é o melhor, por que ainda ficamos ansiosos? Por que ainda ficamos com a dúvida de como será o futuro? Para que a gente consiga entender que a ansiedade nos faz mal, é lembrar que a bondade de Deus nos garante que tem um bom futuro. E só ele sabe qual é esse futuro. Então, o primeiro passo é a gente confiar na bondade do Senhor. Porque se a gente não confia na bondade do Senhor, a gente está refém, fica com medo do destino. É como se, por exemplo, digamos que eu faça uma viagem, eu, aliás, compro um pacote de viagem, chamo alguém aqui para viajar comigo. Se vocês confiam em mim, é provável que vocês relaxem e falem, tudo bem, vou viajar com você, porque eu sei que você fez uma boa escolha. Mas se vocês não confiam em mim, vocês podem começar a perguntar, mas para onde nós vamos? Qual que é o lugar? Como que vai ser? Porque isso demonstra que vocês não confiam naquele que chamou. Então, se nós caminhamos olhando para Cristo, que é nosso alvo, e ele tem planos de prosperar, devemos lembrar também que podemos repousar no presente, sem ficar ansioso pelo futuro. Então, a ansiedade, ela é uma ilusão do controle. Ela parte do ponto de que se eu estou pensando sobre o que vai acontecer, eu estou, digamos, me antecipando de problemas. Pessoas, quando elas estão muito ansiosas, o que elas estão tentando fazer? Elas estão tentando saber de tudo o que pode acontecer para que ela possa se proteger de caso aconteça algo de ruim. Então, a ansiedade nada mais que você está tentando o quê? Controlar o incontrolável. Porque o futuro ainda nem chegou. E o futuro só pertence a Deus. Alguém aqui, se quiser acrescentar, tem algum problema de ter um pensamento muito ansioso, querer se proteger de tudo que vai acontecer? Então, não tem ninguém ansioso aqui. Vamos lá. Eu vou falar um pouco de mim. Eu, antes da minha conversão, eu sempre estava preocupado com o amanhã. Eu sempre estava preocupado do que poderia vir. Então, isso me fazia com que eu não vivesse o presente e ficaria preocupado do que estava por vir. Só que a realidade é que isso me consumia muito da minha mente e nunca acertava. Eu nunca acertava. É glória a Deus que não tem ninguém ansioso aqui. Só que quando eu comecei a confiar no Senhor, a ansiedade ainda ela vem. Porém, eu lembro, Deus é bom. E assim como Jeremias ele fala, que ele conhece os nossos planos e é para fazer prosperar. Então, pensar no futuro não te garante segurança. E em Mateus, como vocês vão ver aqui no versículo, diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora da sua vida? Então, Jesus está falando nesse versículo de que, assim, quem consegue acrescentar uma hora a mais de vida se preocupando? Ninguém. Então, a preocupação, na verdade, você não está nem ganhando uma hora, você está perdendo uma hora pensando, 2, 3. Ou seja, ao invés de você acrescentar, você está perdendo. Porque a preocupação não vai te garantir um bom futuro. Em Eclesiastes 3:1 vai dizer assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito. Então, Eclesiastes está mostrando que Deus estabeleceu tudo para acontecer num tempo que tem que acontecer. Então, eu gosto de pegar bastante o exemplo da natureza, que é uma criação de Deus. Quando você olha, por exemplo, uma planta nascendo, você sabe que ela tem um período para crescer, se desenvolver e até dar frutos. E quando os frutos começam a aparecer numa árvore, você também sabe que tem um tempo de colheita. Porque se você pegar, por exemplo, uma banana ou qualquer fruta que esteja imatura ainda, ela não é saborosa. Ela não é saborosa. Por quê? Porque se colheu antes do tempo. A Evelyn acrescentou aqui, dizendo que tem momentos ansiosos, eu busco na palavra paz que excede todo entendimento, com louvores e ministrações. Na natureza, buscando acalmar a mente, buscando acalmar a mente quando eu nem consigo orar. Exatamente. Quando nós olhamos a luz da palavra, buscar a palavra de Deus, louvor, é uma forma de buscar a
que excede todo entendimento. Então, por exemplo, a Evelyn aqui já mostra um conhecimento da Bíblia que tem lá. O que a gente faz nesse momento? Buscar Deus, louvar. Isso realmente acalma a nossa mente. Porque Deus é a suficiência na nossa vida. Quando a gente coloca a ansiedade sobre Jesus, ele cuida da gente. Mas o que acontece? Vocês podem perguntar, mas, poxa, e o planejamento? Planejar não é bom? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode me interromper, tá? E muitas vezes a gente pode perguntar, mas planejar não é bom? Sim, planejar é ótimo. Só que ficar ansioso é muito longe de planejar. Quando a gente está ansioso, a gente não está planejando nada. A gente está gastando energia mental, é algo que é uma possibilidade, e possibilidades existem inúmeras. Geralmente a gente vai se concentrar naquela que a gente mais teme. Por exemplo, digamos que eu quero planejar para viajar, só que meu medo é que o dinheiro que eu tenho não dê para viagem. Então esta possibilidade, ela vai me causar prejuízo, porque é a coisa que eu vou ficar mais preocupado. Pode ter outras possibilidades, só que sempre vou pensar naquela que mais eu temo. E aqui, como vocês veem em Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 15, diz assim. Vou pegar esse versículo aqui. Ouçam agora vocês. Ouço agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. E a sua vida, vocês são como a neblina que aparece por pouco de tempo e depois se dissipa. E ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, Tiago aqui está deixando bem claro: a gente nem sabe o que vai acontecer amanhã. Então, por que nós temos que ficar pensando: será que isso vai acontecer? Será que não? A resposta aqui é: se o Senhor quiser, isso vai acontecer. Se o Senhor quiser, isso não vai acontecer. Porque a gente tem que lembrar que Deus, ele é soberano. Ele está acima de tudo, até dos nossos próprios planos. Porém, isso não faz com que você não possa também planejar. Só que vocês têm que ter em mente que, mesmo que você planejou, ainda não tem nenhum valor até que Deus aprove o seu planejamento. Então, isso nos mostra que somente Deus sabe o futuro. E se a gente assumir isso na nossa vida, fica mais fácil, a gente fica mais desprendido com o resultado. Porque você sabe que, no fim, você depende dele. Só que o mundo, eu coloquei aqui uma mensagem do mundo. O que as pessoas geralmente falam no mundo secular? Que você é dono do seu destino. Que você está no controle da sua vida, que tudo depende de você. A gente tem sim uma responsabilidade sobre nossas ações. Temos. Deus nos mostra os caminhos. Basta a gente seguir aquele que ele fala para a gente seguir. Aí nós temos a responsabilidade e nós estamos o quê? Tomando decisões sobre o destino que Deus nos entrega. Mas antes disso, a gente não é dono do destino. Quem é dono do destino final, ele é Deus. Em Salmo 127:1 vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, e vão trabalhos que edificam. Ou seja, imagina, você pode começar a fazer vários planos, gastar energia, planejamento, agir, ficar um ano insistindo nisso. Só que se o Senhor não edificar a casa, ou ele permitir, ou ele te abençoar, você passou um ano em vão. Vou pegar um exemplo da minha vida. Só depois que eu busquei o Senhor, que eu comecei a ter clareza onde estava a minha vida. Ela estava perdida. Porque eu nunca construí minha vida com o Senhor edificando minha casa. Ou seja, tudo que eu construí praticamente foi por água abaixo. Perdi boa parte da minha vida perdendo tempo em coisas que não iriam me levar para lugar nenhum. Por quê? Porque não tinha a benção do Senhor. A mesma coisa. Se vocês ficarem fazendo coisas que não está alinhado com o Senhor, é perca de tempo. E a pior coisa é não apenas ficar parado, é tomar o caminho errado. Porque quando você pega um caminho que é só perca de tempo, você investe em energia. Então nada melhor do que ter, sim, a autorização de Deus, estar alinhado com os planos dele. Porque quando Jeremias falou lá, que eu disse que conhece os planos nossos, que é de prosperar, não de causar dano, é porque não é que é os nossos planos que ele quer que prospere, é os planos dele que ele tem para nós. Aí vai haver prosperidade. Então não é sobre todos os planos, mas os planos que Deus tem para nós. Até aqui tá claro para vocês? Vocês querem acrescentar alguma coisa?
Aproveitem. Então, eu vou passar aqui. Reconhecendo a soberania de Deus. Então, como eu falei, Deus é acima de todos os planos. Ele é como se fosse, eu não conheço muito de engenharia, mas o engenheiro ele tem que assinar, né, acho que um plano, uma estratégia, para que eles comecem a construção. Então, Deus é basicamente esse engenheiro que assina tudo. Se não haver assinatura de Deus, a gente não começa nada. Porque é perca de tempo. Então, se Deus está acima de todos os planos, é Ele que a gente tem que constar. Só que, como eu coloquei ali no meio, a gente tem o quê? A responsabilidade de fazer escolhas. Quando a gente está na posição de escolhas, quer dizer que o mundo nos oferece algo e Deus nos oferece algo. Porque sempre vai ter duas escolhas. A que Deus nos oferece e a que o mundo oferece. A que o mundo oferece externamente ou a que a gente decide por nós mesmos. A gente tem a responsabilidade de escolher. Mas quando a gente escolhe aquilo que está alinhado com Deus, como diz em Isaías 14:24, diz assim, como planejei, assim acontecerá. Tá travado para vocês? Vocês estão me ouvindo? Só me dá um feedback, alguém, se puder. Estamos ouvindo. Não, tá perfeito. Tá. Então, como eu disse, aqui, o versículo está em Isaías 14:24, o Senhor dos Exércitos jurou, certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Esse é o versículo inteiro. Assim, Deus, ele é quem? É o Senhor dos Exércitos. Então, tudo que Deus definiu, assim vai acontecer. Essa é a diferença, quando a gente tem a autoridade de Deus sobre a nossa vida, e quando a gente tem a nossa própria autoridade. A nossa autoridade, por si só, não tem valor algum. Mas quando Deus autoriza, o plano, ele é certo que vai acontecer. Porque o nosso Deus é um Deus de promessa. Mas antes da promessa acontecer, ele tem que prometer. E aí tem uma palavra que se diz, que se chama predestinação de Deus. Né? Então, em Jeremias 1:5, deixa eu pegar até esse versículo, diz assim, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E antes de você nascer, eu parei e designei profetas das nações. O que esse versículo está dizendo? Deus está dizendo aqui para Jeremias que antes dele nascer, antes de vir ao mundo, Deus já havia definido o que ele seria. Aqui diz que ele seria, eu separei e designei profetas das nações. Então, antes de Jeremias nascer, ele já era designado a ser um profeta das nações. Isso mostra que o plano de Deus antecede o nosso nascimento. Então, o plano de Jeremias já estava na eternidade. E assim como eu disse lá no versículo de Isaías, que diz que o Senhor dos Exércitos jurou certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será, vamos lá. Se Deus planejou Jeremias para ser profeta, assim tinha que acontecer. Isso é prosperar nos planos de Deus. Jeremias não poderia ser nada além de um profeta que Deus já havia estabelecido. Se ele quisesse ser, sei lá, naquela época, sei lá, um engenheiro, um pedreiro, qualquer outra coisa, ele nunca iria prosperar. Porque não estava alinhado com o plano de Deus. A nossa prosperidade vai estar quando a gente se alinha com o plano de Deus. E não quando a gente mostra o plano nosso para Deus. E ele tem que se alinhar com o nosso plano. Em Salmo 139, versículo 16, diz assim. Todos os dias determinados para mim foram escritos. Vou ler na íntegra aqui como que tá. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os seus dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. A gente reforça aqui o que Jeremias disse no versículo. E todos os nossos dias, aqueles que vocês já passaram, o que está acontecendo hoje, o que está acontecendo no futuro, já foi determinado. E a palavra determinado significa que já foi basicamente terminado, né? Não tem outra possibilidade porque Deus já determinou. Então, nosso tempo é ilimitado. A gente não controla nossos dias. Só Deus sabe o número exato. Só Deus sabe se você hoje se amanhã você vai estar vivo, daqui quanto tempo. Tem uma parábola que Jesus nos conta, e é muito legal porque conta sobre isso. Ela vai estar no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 19 a 21, e diz assim: E direi a mim mesmo, vocês têm grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou?
Assim acontece com quem guarda para si as riquezas, mas não é rico para com Deus. Então essa parábola, dando um resumo, era um homem que ele tinha trabalhado muito, acumulado muitos bens, e depois disse para ele mesmo que ele ia descansar, ia desfrutar de tudo o que ele havia acumulado. Então essa pessoa pensava assim, bom, trabalhei tudo, agora está a hora de eu descansar e usar tudo que eu construí. Oi, pode falar. Não, eu não quis falar, não. Desculpa. Não tem problema. Então, nessa parábola, Jesus já está contando que este homem, apesar de querer definir seu futuro, e isso que é uma loucura, porque até a Bíblia fala louco, chama ele de louco. Por quê? Porque ele está achando que é ele que garante o futuro. E quantas vezes a gente não vive dessa forma, ou já viu alguém vivendo assim, daqui tantos anos eu vou para tal lugar, daqui tantos anos não sei o quê. À luz da Bíblia, quem faz isso é louco, é insensato. Porque somente Deus determina o que vai acontecer com a gente. Então, por isso que é muito importante a nossa vida estar alinhado com Deus, a orientação dele, porque assim a gente consegue até planejar, mas desde que Deus esteja nos nossos planos. Alguém aqui tem uma pergunta, quer acrescentar algo? Até que eu passe para o próximo slide. Beleza, eu vou passar para o próximo aqui então. Sobre o propósito do Senhor prevalece. Então, assim como já dizemos, já foi dito, Deus ele é soberano. Significa que tudo antes de acontecer passou pela ordem dele. E significa que o propósito do Senhor prevalece. Ou seja, a própria Bíblia vai dizer também sobre Jesus que o Cordeiro foi, que desde a fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido sacrificado, né? Então, assim, quando a gente olha para Deus, claro, a gente tem que só imaginar, tudo que acontece para Deus já aconteceu. Ou seja, não tem nada de novo a ponto que ele se pegue desprevenido. Então, tudo que o Senhor prevalece desde quando é eterno, já foi definido. É claro que isso não significa que a gente não tenha a escolha de tomar decisões baseado no plano que ele definiu ou fugir do plano dele. Então, quando Deus estabeleceu um plano, aliás, um propósito para nós, a gente tem que buscar Deus para que ele nos mostre que propósito é esse. E a gente começa a andar debaixo da graça dele, e assim as coisas começam a prosperar. Só que como eu coloquei aqui nessa parte, diz assim, que muitos são os planos do coração do homem. Porque em Provérbios 19:21 vai dizer exatamente essas palavras. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E quando no versículo 10 ele vai falar assim, muitos. Por quê? Significa que não é só um plano que a gente faz. É o plano A, plano B, plano C, plano D, e uma sucessão de planos. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ou seja, Deus só tem um propósito, só tem um plano para nós. Só que a gente cria vários. Por quê? Porque somos limitados. Mas quando Deus cria um plano, ele faz para que a gente siga esse plano. Porque já é um plano para fazer a gente prosperar e não causar dano. Então sempre, sempre, o que vai prevalecer é o que Deus definiu. Quando a gente começa a colocar essa ideia em prática, meio que a gente percebe que a gente não tem muito o que fazer. Ou você aceita que vai prevalecer o plano dele, ou você aceita. E se você não aceitar, você apenas vai ficar sofrendo. Então, viver com esse pensamento te ajuda a diminuir a ansiedade. Porque se eu já afirmo que o que vai acontecer é assim como Deus determinou, para que eu vou ficar gastando tempo pensando? Então, o que nós temos que fazer? A nossa preocupação é sobre se alinhar com os planos de Deus. Não é sobre planejar sem Deus. Então, vamos lá. O que eu quero dizer? Imagina que eu estou aqui sozinho, começo a anotar um monte de coisa, chego para Deus e falo, Deus, esses são meus planos. Deus, basicamente, se eu conseguir escrever o que já era planejado por ele vai falar, ok, esses são os planos. Mas, no fim, a pergunta não é eu fazer meus planos, levar até ele para aprovar. É eu chegar, ter relacionamento e intimidade com Deus e entender o que ele tem para nós. Porque Deus revela seus planos na intimidade. E um relacionamento homem e mulher entre amigos não é diferente. Entre o funcionário e o chefe não é diferente. Quando você há aproximação e um relacionamento de confiança, a outra pessoa mostra o que ela tem para você. Então Deus não chama a gente para que apenas busque ele e fale, e aí Deus, qual que é o meu plano que você tem para você? Não, antes disso, ele quer que você busque ele. E assim no relacionamento ele vai revelar. Porque o que acontece é que muita gente acaba falando, pô, mas Deus não me mostra.
Bom, ele não vai te mostrar mesmo se você não se relacionar com ele. Porque antes dele te liberar um plano, o que ele mais quer é que você siga o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Você está cumprindo esse mandamento? Se você não está, que plano ele vai querer mostrar para você se você não cumprir nem o primeiro mandamento? Então, a nossa vida tem que ser buscar o Senhor para se relacionar e assim ele vai mostrar os planos, o plano que ele tem para nós. Alguém aqui tem alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa até que passe para o próximo slide? Posso acrescentar? Sim, claro, por favor. Assim, no caso, você está falando assim, dos planos de Deus para as nossas vidas, né? Nem sempre os planos que Deus tem para nós, a princípio, vai ser agradável para nós. Nós vamos aceitar logo, assim, de bom grado, né? Só depois que a gente vai orando e, como você disse, tendo mais e mais intimidade com Deus, é que nós vamos ver que que nós começamos a observar que os planos de Deus são bem melhores do que os nossos, né? E que os nossos poderiam nos trazer ao fracasso. Só isso. Muito bem. Muito bom o que você acrescentou. Isso me lembra justamente o plano de Deus com Jesus na cruz, né? Se você pensar à luz dos nossos olhos, é loucura mesmo o plano que Deus fez em sacrificar seu filho com uma redenção para nós. E a própria Bíblia, não lembro qual versículo vai falar, né? Que o que parecia loucura foi o que salvou nós. Então, é isso mesmo que você falou, e eu acrescento. Muitas vezes os planos de Deus vai ser confuso para nós. Mas quando a gente assume que ele tem o melhor para nós, aí a gente vê a bondade, a gente vê os livramentos, a gente vê o quanto realmente o plano dele era muito melhor do que o nosso, né? E é importante a gente ter consciência disso justamente, porque às vezes ele vai te dar um plano que você já vai querer torcer o nariz. Você fala, não, mas não tem nada de bom aqui. Obrigado por acrescentar. Vou passar para o próximo aqui. E aí, agora sobre a ausência da gratidão. Quando a gente está muito ansioso, a última coisa que a gente faz é estar presente e agradecer. Quando a gente está ansioso, a gente não está vivendo o hoje, estamos vivendo o amanhã, geralmente com medo do que vai pelo amanhã. Então, assim, a gratidão é a última coisa que acontece. Só que aqui, como vocês vê, em 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim, deem graças em todas as circunstâncias. Eu vou ler até o versículo na íntegra aqui, que diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então diz, esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então aqui não é um mandamento, mas é a vontade de Deus para nós. Então o que a gente tem que fazer? Agradecer em todas as circunstâncias. E quando a gente tem uma vida ansiosa, uma vida preocupada com amanhã, a gente acaba esquecendo de agradecer. Então percebe que viver ansioso traz vários problemas no nosso relacionamento com Deus. Traz vários problemas na nossa espiritualidade. Não é um estado que Deus quer que a gente viva. Porque a gente deixa de agradecer, deixamos de confiar. É um estado de desgraça. E é o que Mateus vai dizer para nós, no capítulo 6, versículo 34. Viver o hoje. Vou pegar aqui o versículo inteiro, que diz assim, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, como diz em Tessalonicenses, vivemos dando graças a tudo e vivemos hoje, sem ficar se preocupando com amanhã. Porque amanhã vai vir suas consequências, inevitavelmente. E assim a gente consegue agradecer a Deus, confiar na soberania dele, viver da forma que ele tem para nós. Só que a gratidão, ela é uma ação no presente. Eu posso até agradecer pela bondade de Deus, pelo que é eterno, porque a gente sabe que Deus não tem variação e não muda. Então eu posso agradecer ele até daqui 100 anos. Mas quando a gente diz sobre momentos do que acontece na nossa vida, é no presente que as coisas acontecem, e é no presente que a gente agradece. Se eu ganhar um presente, por exemplo, uma camiseta de alguém agora, eu vou agradecer. Mas se eu ainda não ganhei esse presente, eu vou agradecer por quê? Se eu ainda não tenho ele. Então, a ação de graça é uma ação no presente. Viver ansioso é lançar fora esse momento de agradecimento. Vou passar aqui para o próximo slide. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Posso falar? Sim, por favor. Eu vejo a ansiedade assim. A pessoa que é ansiosa, ela sofre antecipadamente por algo que ela nem tem certeza de que vai acontecer. Já me deparei com pessoas ansiosas demais. Eu falo, por que você está tão ansioso ou ansiosa? Você está sofrendo com a imaginação da sua cabeça, que você nem sabe, nem tem certeza do que vai acontecer. Você está sofrendo e vai sofrer duas vezes. Se vier acontecer, você sofre duas vezes, né? Então, esse assunto da ansiedade aí é muito importante para a igreja, né? Tem pessoas que não têm o discernimento, assim, que a ansiedade faz muito mal, que a ansiedade está prejudicando, que a ansiedade não leva a lugar nenhum, né? Então, eu tô falando assim, mas não vou atrapalhar mais não, tá? Mas eu vejo esse estudo, assim, muito importante para esses dias atuais. Amém.
E não fique preocupado em atrapalhar, que na verdade todo comentário ele acrescenta, né? Porque assim, é uma interação aqui diferente de uma pregação, que é onde geralmente o pastor acaba falando. Mas o que você falou, sim, a ansiedade, ela não tem nenhum ganho, né? Simplesmente você sofre por algo que talvez nem aconteça, e se acontecer, você vai sofrer duas vezes. Aquilo que você já estava sofrendo e quando acontecer. Então, viver ansioso é viver basicamente uma tortura. E é por isso que a gente tem que confiar o quê? Na bondade de Deus, nas promessas dele, no que ele fala, na palavra da Bíblia. Porque quando a gente se agarra nisso, a gente tem um porto seguro para segurar. Geralmente a ansiedade, claro que existe questões também fisiológicas, tudo mais, mas geralmente a ansiedade já vai mostrar onde a pessoa está posicionada com Deus. Porque quando a gente está o quê? Posicionado com Cristo, que é a videira, ele fala que vai dar fruto. E um dos frutos do Espírito é o quê? É a paz, paciência. Perceber meus sintomas já vai falar um pouco do meu relacionamento com Deus. Sim. Né? Então, a ansiedade, mais do que algo ruim, é apontar para o diagnóstico, né? Falar assim, pô, mas você está ansioso. Como está a sua relação com Deus? Tem buscado Ele? Você tem orado? Você tem colocado o seu coração nele? E geralmente a pessoa, se ela for sincera, ela fala, realmente estou mais afastado. Geralmente eu tenho ouvido mais as pessoas do que o próprio Deus. Então, a ansiedade, ela pode ser até uma forma de você ter conhecimento de como está o seu relacionamento com Deus. Vou passar para o próximo aqui. E aí, a gente chegou, falou sobre o problema da ansiedade, sobre o propósito de Deus que prevalece, e aqui é a entrega da ansiedade para Deus. Então, como eu coloquei aqui, qual que é a origem? A origem da ansiedade é sempre a vontade de controlar. É sempre a tentativa de controlar as coisas, porque a gente pensa, se eu conseguir controlar, eu vou evitar. Então começa desse raciocínio. Porém, qual que é a solução? Em Filipenses 4:6, diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Eu vou ler o versículo inteiro aqui para vocês ouvirem. Vai dizer assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Aí vai dizer, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Então, nesse versículo, ele já está dando um caminho para nós quando a gente fica ansioso. O que é? Não negar essa ansiedade, não é sobre, não é guerrear contra a ansiedade, porque a gente sabe, toda vez que a gente luta contra a ansiedade só aumenta. Então, a gente pega essa ansiedade, vai até Deus e faz exatamente o que Filipenses está dizendo assim, ó. Através de oração, através de súplicas, através de ação de graças, que já é agradecer por Deus, apresentar o pedido a Deus, para que Ele nos traz paz, e aí vai dizer, e a paz de Deus que segue todo entendimento, vai nos guardar. A Evelyn, quando começou aqui um pouco essa aula, ela disse, né, que quando ela está ansiosa, ela busca o quê? Busca Deus, busca louvar. Então, o que ela está fazendo? Ela está fazendo exatamente o que já Filipenses diz, para a gente entregar na mão do Senhor. E a paz vai vir. Só que muitas vezes o que as pessoas têm que fazer quando ansiosas? Elas falam assim, eu não quero pensar nisso, não sei o quê, eu tenho que parar de pensar nisso. Ela começa a lutar com isso. E para quem gosta de psicologia, tem até uma fala que diz assim, não pense no elefante cor-de-rosa. O que você vai pensar? No elefante cor-de-rosa. Porque você tenta não pensar, só que você acaba pensando. Então, já há mais de 2000 anos aqui, já falava o que a gente tem que fazer. É justamente, não é sobre lutar, não é sobre negar, não é sobre não pensar, é sobre entregar no Senhor. E qual que é o resultado? É o que eu falei, a paz de Deus guardará seus corações. Então, a ação é entregar os pedidos com ação de graça, já agradecendo Deus por quem Ele é, porque Ele é um Pai amoroso e bondoso. Vou passar para o próximo slide. Alguém tem alguma dúvida? Quer acrescentar algo? Então, vou passar para o próximo. Aqui. Tem um versículo que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 6-7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus tem que fazer crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então vamos destrinchar aqui. Isso daqui é uma carta que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu para a igreja de Corintos. No caso, essa carta é 1 Coríntios. Ele diz assim, eu plantei. Quando ele está dizendo eu plantei, nesse contexto, ele está falando sobre a semente do evangelho. Ali ele vai trazer, Apolo regou. O regar aqui de Apolo, que era uma outra pessoa, o que ela manteve, né? Ela continuou o crescimento da semente do evangelho. E aí e vai dizer assim, que de modo nenhum, nem o que planta, nem o que rega, alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Ou seja,
Mesmo que Paulo foi lá, pregou o evangelho, mesmo que Apolo continuou falando sobre o evangelho, discipulando as pessoas da igreja ali, se Deus não desse o crescimento, era em vão. É assim como aquele versículo que fala sobre se Deus dos construtores, né, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, inútil será esse sentinela montar guarda. Ou seja, o mesmo princípio. Se Deus não der o crescimento, nada adiantou. Então, todo o crescimento provém de Deus. Mas a gente tem que tomar nossas ações. Temos que plantar, ou seja, temos que fazer a nossa parte. Temos que regar, que é cuidar do processo. Mas quem vai efetuar todo o crescimento é Deus. E aí a gente tem que ter o quê? A confiança. Porque isso agrada a Deus. Porque em Hebreus 11:6 diz assim: sim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que compensa aqueles que o buscam. Ou seja, toda a minha ação, eu tenho que estar o quê? Confiando no crescimento que Deus proverá. E isso agrada os... Porque aqui em Hebreus diz que a fé é o que agrada a Deus. Todas as vezes que você vai ver Jesus elogiando alguém na Bíblia, era sempre a fé de alguém. Mesmo pessoas que não eram judeus naquela época. Mesmo pessoas que não criam no mesmo Deus. Mas eles tinham fé no que Jesus estava fazendo. E Jesus, assim, o elogiava. Vou passar para o próximo slide aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Agir para Deus ou para os homens? Então, primeiro, eu quero reforçar que em João 15:5, Jesus vai dizer assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Então ele está dizendo assim, que Jesus, ele é a videira. E assim como toda videira cria ramos, e assim como os ramos geram frutas, se você não está na videira, você o quê? Está fora. Ou seja, é um ramo que já não pertence àquela videira, àquela árvore. Assim, só serve unicamente para jogar no fogo. Então, somente estando em Cristo, as coisas vão acontecer. Cristo é a nossa fundação. Cristo é a nossa rocha. Tudo que fazemos em Cristo é o quê? É construir uma casa numa rocha. Tudo que fazemos fora de Cristo é construir numa areia. Jesus vai falar isso. Então significa o quê? Que a gente pode sim construir pelas nossas mãos, mas será na areia. Porque quando vir um vendaval, é a primeira coisa que vai cair. Então o quê? Se você começar a fazer pelas suas mãos, você pode até falar: nossa, mas eu consegui. Deu certo. Foi rápido. Só que espera a tempestade para ver. Porque se não foi na rocha em Cristo, com certeza vai acabar uma hora. E aí tem dois pontos da Bíblia que eu quero mostrar onde existe a aprovação dos homens versus a aprovação de Deus. Eu vou ler aqui o primeiro que vai estar em Gênesis, capítulo 11, versículo de 1 a 9, que diz: em toda a terra havia apenas uma língua, um só modo de falar, saindo dos homens do Oriente, encontraram uma planície a ensinar, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcança os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Então você já vê que o homem, o que ele queria fazer aqui? Eles queriam se exaltar, né? Queriam ter fama. Aí depois ela continua aqui. Depois disseram, aí o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejaram fazer. Quando Deus fala assim, nada poderá impedir o que planejam fazer, é porque quando o homem coloca uma coisa no seu coração, ele endurece. Isso mostra que nem Deus faz alguma coisa pelo endurecimento do coração, como eu dissesse. Na hora que o homem endurece o coração, né? Aí depois vai dizer: venham, descemos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns outros. Assim o Senhor o dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado de Babel, porque confundiu a língua e todo mundo, dali o Senhor espalhou por toda a terra. Engraçado que é irônico, porque fala assim: os próprios homens, eles disseram, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados por face da terra. Só que foi ao contrário, né? Os nomes deles não ficaram famosos e eles foram espalhados por toda a terra. Mostra que, sem a aprovação de Deus, nada prospera. E aqui é um exemplo típico de na Bíblia, todos os homens que estavam ali acharam essa ideia genial, falaram: nossa, vamos fazer, todos entrarem em acordo comum. Mas só tinha uma que não entrava em acordo, que era o próprio Deus. Ou seja, o mundo pode ficar contra nós, mas se Deus está a favor de nós, o plano vence. Porque Deus, ele é soberano. A gente só precisa de uma única aprovação, a de Deus, e não dos homens. Agora, eu vou um outro momento da Bíblia, que está
em Gênesis capítulo 6, versículo 13 a 22, dizendo assim: Então Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu destruirei com toda a terra. Vocês, porém, farão uma arca de madeira e cipestre, dividem em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com as seguintes dimensões: 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhes um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo do arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça o andar superior um médio. Vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, com seus filhos, suas filhas e mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca 2 de 2 seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão. O casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazenem todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantido. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Então, aqui na história de Noé, vai mostrar vários pontos. Primeiro que foi Deus que disse para Noé, Deus especificou o que o Noé tinha que fazer, e o Noé só teve que fazer uma coisa, era obedecer a Deus. E no fim da história a gente sabe que Noé fez uma coisa que aos olhos das pessoas naquela época era loucura, fazer um barco, um navio daquele tamanho, sem sinal de chuva. Para os homens era loucura, mas quando veio o dilúvio, quem sobreviveu? Noé. Ele prosperou nos planos de Deus. Então existe uma diferença entre prosperar nos planos dos homens, que é fracasso, e o próprio Deus, ele às vezes fica responsável por destruir os planos dos homens. E quando é um plano de Deus, a única coisa que Deus nos chama é a obediência. Porque até as partes, digamos assim, do que fazer, Deus garantiu te ensinar Noé. Então quando a gente está disposto a seguir os planos de Deus, a gente não vai gastar nem tempo pensando, porque ele vai nos ajudar, ele vai dar elementos, vai trazer pessoas para que as coisas aconteçam. O próximo slide. Alguém quer acrescentar alguma coisa aqui? Já estamos acabando. Vou passar para o próximo. Então, o ponto é, coloque Deus à frente dos seus planos. Coloque Deus à frente dos seus planos. Porque em Jeremias 17:9 diz assim: o coração ele é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é incapaz de compreendê-lo? Ou seja, quando a gente segue o nosso coração, as nossas emoções, boa parte disso é vinda por engano. É claro que nem sempre, mas o nosso coração é enganoso. E por isso que buscar a Deus é a melhor forma de garantir a verdade. Porque quando a gente fala de engano, qual que é o problema do engano? É que o engano, ele é como se fosse algo que para nós é verdadeiro, mas é falso. Ele não é um falso óbvio. Ele não é um falso que você reconhece que está com problema, não. Você acredita que aquilo é o correto. E por isso que você cai no engano. Mas a única forma da gente não cair no engano é Deus sondar nosso coração. No Salmo 139, 23, 24, vai dizer assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo meu caminho eterno. Então aqui em Salmos, o salmista já fala bem claro: sonda meu coração, vê se tem alguma coisa errada. Por quê? Porque aqui ele tem clareza de que nosso coração é enganoso. Se a gente começa a lembrar de que nosso coração é enganoso, a gente faz o quê? Tomamos cuidado e buscamos Deus, para que ele sonde nosso coração. Percebe? Então é muito importante a gente saber que nosso coração é enganoso. Porque se eu sei que ele é enganoso, eu vou fazer o quê? Opa, vou pedir aqui para Deus, para ele me mostrar. E colocar Deus à frente dos seus planos também é obedecer os mandamentos. Em João 14:15 vai dizer assim: se você me ama, obedecerão aos meus mandamentos. Então muitas vezes a gente fala: eu amo Deus, eu amo Jesus. Mas a pergunta: você tem obedecido o que ele fala? Se não, você não está amando. Você acha que você ama. Porque aquele que ama Deus obedece os mandamentos dele. E o que a gente tem que fazer em tudo isso? É o que Jesus nos ensinou em Lucas 9:23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si, tome diariamente a sua cruz e me siga. Ele enfatiza o quê? Tomar a cruz diariamente. Ou seja, a nossa decisão de seguir Cristo não é unicamente quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador. É todos os dias. E todos os dias a gente tem que lembrar de se negar a nós mesmos. Porque se nosso coração é enganoso e se eu me nego e busco a Cristo, eu começo a ser orientado o quê? Pela verdade. Jesus é a verdade e a vida. Então, qual que é a conclusão de tudo isso que a gente chega? A ansiedade faz com que a gente não agradeça a Deus, faz com que a gente busque controlar o incontrolável, faz com que a gente ache que a gente tem poder algum, quando na verdade é Deus soberano. E a única forma que nós temos de se livrar da ansiedade é o quê? Permanecer em Cristo.
Então, quando a gente permanece em Cristo, a ansiedade vai embora, e o que sobra? A paz. Porque em Gálatas 5, 22, 23 vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Ou seja, você está dizendo que uma das manifestações do fruto é o amor, a alegria, a paz, a paciência? Uma pessoa que está ansiosa, ela não vai estar nisso. Mas uma pessoa que vai estar em paz, paciente, alegria, ela está o quê? Ela não está ansiosa. Mas como que a gente consegue gerar esse fruto aqui? Jesus, de João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim você não pode fazer coisa alguma. Então o segredo da gente gerar a paz, que serve todo entendimento, trazer a alegria e lançar fora toda a ansiedade é o quê? É estar em Cristo. Não tem outro caminho. Aqui a Bíblia deixa bem claro. Se estamos em Cristo, permanecemos em Cristo, morremos com Cristo, e o quê? A paz que excede todo entendimento nos guarda. Então, pessoal, eu agradeço, tá? A todos que permaneceram até aqui, viram, e eu deixo um tempinho para pergunta, alguém tem algo a acrescentar, porque o ponto já foi finalizado aqui. Só agradecer, Felipe. Obrigado, Evelyn. Foi muito esclarecedor, foi realmente, assim, muito claro que você explicou, fez muito sentido, e para mim, Amém. realmente, né, eu tenho tentado ser uma pessoa cada vez mais tranquila, né, que a gente tem alguns momentos de ansiedade, de preocupação, mas estar firmada na palavra é sempre a melhor solução para tudo. Amém. Verdade. Foi uma bênção. Deus abençoe sua vida. Amém, obrigado. Então, agradeço a presença de todos. Fique à vontade, se depois surgir alguma dúvida, pergunta no particular. Então, até a próxima segunda-feira. Para finalizar, eu vou orar aqui para que vocês possam repousar hoje e que vocês possam construir todo esse conhecimento e colocá-lo em ação. Pai, eu agradeço a presença de todos. Também peço que o Senhor guarde aqueles que não puderam entrar. E que cada um que entrou aqui, Pai, que você ministre no coração deles todo o aprendizado que foi falado e que consolide no coração deles para que eles começem a buscar mais o Senhor e que a ansiedade seja lançada fora. E todos aqui possam dormir hoje em paz. Amém.